Eu convido agora o analista de geopolítica, ele que é o coronel Gerson Gomes. Gerson, o senhor está acostumado a acompanhar no mundo inteiro as movimentações políticas. Como nós saímos deste momento que nós estamos vivendo? Falta no Brasil a figura do negociador, daquele que faz o entendimento e traz à luz a razão? Eu creio que nós estamos um passo antes disso, William. Eu imagino que falta talvez a percepção de muitas autoridades políticas, mas principalmente eu creio que do próprio mainstream, que com exceção da Jovem Pan, a estratégia adotada por toda a rede de comunicação foi criar uma cortina de fumaça em relação ao movimento, na expectativa de que os manifestantes, de alguma maneira, sejam atingidos pela fadiga. Mas o que nós vemos é que, desde o último domingo, essas manifestações estão num crescendo e significa, em última análise, que essa população não está sendo atendida. A nossa Constituição no Brasil, ali logo no seu artigo 1º, tem um parágrafo único que fala que todo o poder emana do povo, que exerce esse poder por intermédio dos seus representantes eleitos. Mas é interessante que a Constituição ela coloca uma pequena ressalva que diz ou diretamente por meio dos termos constitucionais. Esse ou diretamente significa que existe a possibilidade, que é a possibilidade normal de a população enxergar os seus anseios, o seu poder exercido por intermédio dos seus representantes eleitos, e nós temos duas categorias de representantes eleitos no nosso país, segundo a nossa Constituição. Os parlamentares, que exercem o poder legislativo, e o poder executivo, que também é eleito também pelo povo, diretamente pelo povo. Qual é o problema que nós observamos no Brasil e que difere de outros países? Que já que você me provocou, né? No sentido de comparações com o que nós observamos na geopolítica mundial, nós observamos um evento como Sri Lanka, que há pouco tempo atrás a população também foi para a rua, ela se manifestou durante alguns dias até que chegou o ponto deles invadirem o Palácio Presidencial e inclusive também se antepondo ao poder legislativo numa crise institucional gravíssima. Mas por que chegou àquele ponto? Então, há uma análise que se faz do que aconteceu em Sri Lanka. Da mesma maneira, nós tivemos agora a manifestação dos caminhoneiros no Canadá. O que fez o primeiro-ministro Trudeau? Ele escalou a crise a partir do momento em que ele foi cada vez mais agindo com autoritarismo. Primeiro ele mandou anotar as placas, como o ministro Alexandre de Moraes está fazendo, e solicitando que essas placas sejam passadas a ele diretamente para que ele impute uma multa astronômica de R$100 mil e por aí vai, diretamente ao detentor da placa. Foi feito exatamente isso no Canadá, avançou-se para neutralizar esses caminhoneiros por intermédio do cancelamento dos seus seguros. Nós aqui, eu falo dos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos e no Canadá, ninguém consegue transitar sem o seguro do seu veículo. Eles cancelaram os seguros e depois identificaram as contas correntes dos donos, dos proprietários dos caminhões, bloquearam as contas correntes e foram além, bloquearam inclusive transferências de criptomoedas. Ou seja, foi uma escalada de autoritarismo que só fez o movimento cada vez crescer. É o mesmo que está acontecendo no Brasil. Há uma escalada de autoritarismo que não vem de agora, ela vem de todo o processo eleitoral que, na minha avaliação, foi pessimamente conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas até essa frase que eu estou falando, no Brasil, dentro desse estado de exceção, poderia ensejar que eu fosse, por exemplo, acionado judicialmente por expressar a minha opinião. Nós observamos hoje, por exemplo, que um vice-presidente de uma chapa, que é uma pessoa erudita, altamente considerada, teve as suas redes sociais bloqueadas e eu li os twitters que foram publicados. É inacreditável, de um bom senso, colocando as questões relacionadas às denúncias que foram feitas da Argentina, o que já é lamentável ter que... essas denúncias que foram feitas da Argentina, William, eu já tinha recebido, já tinha lido esse material, mas elas não podiam ser publicadas no Brasil
porque o senhor Alexandre de Moraes entendeu que todo e qualquer questionamento ao processo eleitoral e mesmo ao resultado deveria ser tratado como criminoso, e ele falou isso em pronunciamento. Então, o brasileiro é obrigado a ir para um outro país, que inclusive está numa situação política e econômica muito pior do que a nossa, para poder publicar uma denúncia muito bem fundamentada e que deve ser analisada. Então, o que eu entendo é que essa escalada ela não vai diminuir ou não vai retroceder, não vai arrefecer, se não houver uma expressão, uma iniciativa dos representantes dessas pessoas que estão na rua. Porque por que elas resolveram atuar diretamente? Por que elas estão clamando nas portas das unidades militares? Porque elas não observam que os seus representantes legais fazem o contraponto a essas arbitrariedades e inconstitucionalidades que estão sendo cometidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, com o respaldo do Supremo Tribunal Federal, diga-se de passagem. Então não é uma crise institucional banal, não é uma questão só de quem ganhou e quem perdeu. A principal função de um Tribunal Superior Eleitoral não é homologar quem ganhou, é também deixar aqueles que perderam conscientes de que perderam justamente. E parece que a população ela está num misto de medo, causado por essa escalada do autoritarismo, com uma indignação. E agora esse assunto deve ser, eu imagino, o próximo passo, esse assunto deve ser, se não pacificado, mais esclarecido, com o relatório do Ministério da Defesa, que com certeza o Ministério da Defesa ouviu também essas denúncias que foram ecoadas da Argentina. Hoje inclusive, houve um segundo vídeo esclarecendo, dando mais detalhes. São denúncias muito bem fundamentadas e elas devem ser tratadas e refutadas. Eu queria até aproveitar, nós estamos ouvindo agora o analista de geopolítica, Coronel Gerson Gomes. Gerson, você está em que local dos Estados Unidos? Estou na Flórida. Na Flórida. O senhor falou sobre a divulgação dessas informações. Eu passo o meu dia respondendo mensagens de WhatsApp dizendo, olha, é fake news, é fake news. E o tempo inteiro nós temos uma divulgação absurda de mentiras nas redes sociais que só traz desinformação e preocupação para as pessoas. Nós estamos combatendo diariamente isso, seja na divulgação, por exemplo, que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva estava internado com AVC aqui em São Paulo, que foi uma grande mentira, e a gente passa o dia inteiro trabalhando em cima disso, checando a informação e desmentindo. Quando essas informações surgem, o próprio TSE, durante esse período eleitoral, e tem lá no TSE, no site do TSE, você pode entrar e você já tem vários temas que são abordados e que o TSE mostra, olha, isso aqui é fake news. Trazer essa informação do que é verdade, do que é mentira, do que é especulação, é importante para a sociedade como um todo. Fato é que o que falta, e aí o senhor pode concordar comigo, e eu acredito que é isso que a gente está percebendo, é que a informação chega muito rápido e a gente não consegue nenhuma autoridade para já falar assim, olha, essa live é uma mentira, isso não tem consistência, ou isso aqui, porque você tem um mecanismo de bloquear aquela divulgação. Mas às vezes falta um pronunciamento sobre uma coisa que as pessoas estão tendo como verdade. E não é verdade. Ou é, enfim, mas alguma autoridade oficial precisa dizer isso. Mas você está falando, William, de afirmar uma verdade e não coibir que seja debatido o tema. O que se percebe é que, infelizmente, a pessoa ou autoridade ou aquela pessoa investida de poder que age com autoritarismo dentro de um ambiente democrático, ela acaba gerando uma escalada de indignação. É o contrário do que talvez o ministro Alexandre de Moraes esteja pretendendo. Talvez, não sei dizer porquê, ele entendeu já há algum tempo que mandar que a Polícia Federal faça uma busca e apreensão cedo de manhã na casa de empresários, por causa de uma conversa de WhatsApp, ele talvez entenda que isso ele estivesse agindo, segundo a sua avaliação, para defender as instituições, porque talvez ele tenha entendido que aquele grupo de empresários representaria alguma ameaça à democracia, segundo a avaliação dele. No entanto... Quai, seu app de vídeos curtos.